abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 4, perdão, Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 14, 4 não, 14. Versículo 37. Marcos 14, 37. Diz assim a palavra: Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro: Você está dormindo? Não pôde vigiar nem por 1 hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou, de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Eles não sabiam o que lhe dizer. Amém. A palavra que Deus tem para o nosso coração, gente, nessa manhã, tem esse título: sonolência. Entenda, ninguém dorme de repente. Para a gente dormir, a gente precisa estabelecer uma rotina, tem um ciclo, né? Tem um ciclo. Você precisa de uma ambiência, a não ser que essa pessoa tenha um distúrbio, né? Algumas pessoas, elas têm um distúrbio chamado de narcolepsia. E o que é narcolepsia? São pessoas que são tomadas pelo sono repetidamente. Isso acontece, é uma questão de disfunção da saúde, tá? Então tem pessoas que, por exemplo, estão em pé e daqui a pouco adormecem. Em qualquer lugar que chegar, sentou, dormiu. Não precisa de um ambiente, não precisa de uma ambiência, né? Mas no normal, a sonolência, ela não acontece de repente. A sonolência não acontece repentinamente, ela vai acontecendo. Então você precisa de um ambiente. Por exemplo, quem tem filho pequeno sabe como é. Normalmente lá em casa quem coloca o Daniel para dormir sou eu. Então o que é que a gente precisa? Primeira coisa, a gente diminui as luzes, a gente retira todo o estímulo de telas. Quando vai chegando o momento para ele dormir, televisão desligada. Normalmente, uma dica aqui para os pais, sei que a maioria já usa, né? Mas lá em casa a gente usa 3 palavrinhas hora de dormir. Daniel chama de 3 abinhas do mito. Quando ele já está com sono, ele já fica dizendo: papai, do mito. Do mito é 3 palavrinhas hora de dormir. Eu já coloco aqui no smartphone, diminui a luz, ele já vem para o braço. E é interessante, né? Que ele começa a dormir aqui no braço e depois você vai levando ele para a cama, né? E daqui a pouco você vai colocando ele lá, pronto. Ainda dá aquelas mexidinhas, porque criança segura o sono, né? Mas, gente, esse é o ciclo da sonolência, do dormir. Você precisa do ambiente. Obviamente que tem pessoas que conseguem dormir com a luz acesa, com som alto. Eu não sou essa pessoa. Precisa de menos luz, barulho, zero, né? Tem gente que precisa de isolamento total. Por exemplo, tem gente que tem blackout na janela, fecha tudo para conseguir dormir. É o estágio da sonolência. É o estágio letárgico da sonolência. Entendam, irmãos, essa cena aqui, em que Jesus volta, vocês sabem como esse cenário aqui aconteceu, né? Jesus vive a última ceia, para eles a última ceia, para nós a igreja foi a primeira ceia, né? Quando Paulo faz referência, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, ele está falando dessa ceia aqui, né? Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, o Senhor Jesus, na noite ficou traído, ele está trazendo essa referência. A palavra diz que depois dessa ceia, quando Judas já tem saído, eles cantam um hino e se dirigem para o jardim, esse jardim aqui do Getsêmani. E quando ele chega lá, ele deixa 8 discípulos
em um lugar, Judas já tinha ido, então só tinha 11. 3 deles ele traz para perto, Tiago, Pedro e João, e diz para eles: vigiem comigo, orem comigo, porque o meu espírito está profundamente angustiado, a minha alma está profundamente angustiada. Já temos uma lição aí, né, gente? Não é com todo mundo que a gente abre o coração. Jesus tinha 12, mas ele só trazia a fragilidade da sua alma, do seu coração, só confiava isso a 3. Então isso é algo muito importante. E a palavra diz que mesmo dizendo isso, pedindo para esses 3, ele não disse isso para os 12 não, para os 11 não, tá? Ele só falou sobre a alma dele, sobre o coração dele para 3. Para os outros ele só deixou eles longe. E agora ele se afasta e vai então ter aquela conversa com o Pai, porque tem coisa do nosso coração que nem os mais íntimos podem ter acesso. Tem coisa do nosso coração, é como a gente dizia, né? Os antigos é só no joelho. Quando a gente vai para o joelho é só Deus que sabe. E isso protege muito, tá? Protege a nossa mente, protege a nossa alma, protege os nossos sentimentos, protege a nossa casa, protege o nosso casamento. Proteja o seu círculo íntimo. Jesus fazia isso de forma maestral. Isso não tem nenhuma relação, tá, com a gente em preferir esse em detrimento a outro. Porque tem gente que vive a vida assim, né? Só de forma dicotômica, né? Ah, se você tem mais amizade com essa pessoa é porque você... Não, isso é o efeito da vida. Tem pessoas que a gente tem mais intimidade e tem pessoas que a gente não tem mais intimidade. Jesus, ele amava igual, mas ele entendia também que precisava se proteger. Quando ele vai orar, é aquele momento em que ele fala com o Pai, né? Se fosse possível, passasse dele o cálice, mas contudo fosse feita a vontade do Pai. Naquele momento ele está entregue totalmente. Ele está tão angustiado que começa a sair sangue pelos seus poros. É aquele momento em que a angústia traz efeitos físicos. Isso é normal. Já viu alguém tendo derrame ocular? Já viu alguém? Você olha alguém, a pessoa está com o olho. Foi exatamente isso. Os vasos estouraram. O nível de estresse, né, de angústia é tão grande que o corpo responde imediatamente. Jesus não teve um derrame ocular, ele teve um derrame praticamente em todo o corpo, né? Os vasos explodiram. É o que a ciência, a medicina chama de hematidrose, né? Onde os poros vão expelindo água, suor e sangue. Ele volta daquele tempo de angústia, os discípulos estão dormindo. Irmãos, vocês acham que eles seguraram o sono? Eu acho que eles seguraram. E segurar sono é um negócio terrível. Eles receberam um pedido de Jesus. Eles seguraram até quando deu, tá? Eles seguraram até quando deu. Já viu quando você está segurando sono? Você dá aquelas pescadas assim. Eu já trabalhei muito à noite, gente. E aquela hora ali, entre 3, 4 da manhã, meu Deus, é a pior hora. Antes disso, naquela primeira vigília da noite ali, até meia-noite, dá para você segurar. Você sente aquele sono, lava o rosto, toma um café, né? Lava as mãos com água gelada, passa água gelada no rosto, aí dá para segurar. Mas quando chega nesse momento, você não consegue segurar. E quando Jesus chega, eles estão entregues totalmente. E é bem curioso que ali estavam 3. Ali estavam 3. Mas Jesus só se dirige a quem, gente? A Simão. Por quê? Porque Simão tinha prometido demais. E tem outra curiosidade aí. Jesus tinha mudado o nome de Pedro. Depois que Jesus muda o nome de Simão para Pedro, nunca mais Pedro foi chamado de Simão. Porque Jesus tinha dito para ele: olha, a partir de agora você é pedra, você é Petrus, você é rocha, você é firme. Jesus tinha mudado não só o nome, né? Porque o nome é a nossa identidade. Então a partir dali, o tal do Simão, filho de Jonas ou de João, era chamado só de Pedro, Pedro, Pedro. Mas nesse momento, curiosamente, Jesus o chama de Simão. Por quê? Porque ele tinha perdido sua firmeza, apesar de ter prometido que seria firme. Ele tinha prometido que seria firme. Quando Jesus estava dizendo que iria para a cruz e que todos iriam abandoná-lo, foi o único que disse: mestre, olha, permita usar uma linguagem bem nordestina, tá?
Ele disse mais ou menos assim: mestre, essa cambada toda aqui vai te abandonar. Eu não. Essa turma aqui toda te abandona, eu não. Quero dizer uma coisa, eu estou pronto para ir com o Senhor para a prisão. Para a prisão não. Eu estou pronto para ir com o Senhor para a morte. Interessante que nesse momento Jesus não chama de Simão, né? Nesse momento Jesus o chama de Pedro e diz assim para ele: Pedro, Pedro. Ele ainda estava forte, ele ainda era fortaleza. Ele era fortaleza no gesto e ele era fortaleza nas palavras. E Jesus disse para ele: Pedro, Pedro, só essa noite você vai me negar 3 vezes. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E eu penso que ali o Pedrão, né, tá, não, Senhor, eu estou firme aqui. Vocês entendem por que agora, quando Jesus volta e ele está dormindo, Jesus só se dirige a ele, não chamando de Pedro, mas o chamando de Simão. Jesus na verdade está dizendo o quê? Ô Pedro, você está na identidade antiga. Eu esperava que mudando seu nome você já tivesse assumido uma nova identidade. Você é apóstolo, rapaz. Você será o grande líder desse povo, mas eu estou percebendo que apesar de prometer muito, você está entregando pouco. Então eu estava esperando essa fortaleza da identidade que eu te dei. E Jesus chama ele de Simão. É interessante que quem faz referência do nome dele, Pedro, é Marcos que está narrando. Mas Jesus chama ele de Simão. Simão, ô Simão, eu ouvi o que você disse. Você disse que iria comigo para a prisão. Você não aguentou nem o tempo que eu estou lá chorando. Você disse que ia comigo até para a morte. O momento da minha morte nem chegou e você já está assim. Ô Simão, Simão, o espírito está sempre pronto. Mas Simão, a carne é fraca. Irmãos, nesse meu tempo de vida eu tenho aprendido que pessoas não dormem, elas vão dormindo. Pessoas não caem, elas vão caindo. Casamentos não acabam, eles vão acabando. Finanças não entram em colapso, não colapsam, né? Não entram em colapso, elas vão entrando em colapso. Elas vão se deteriorando. Já vi alguém dizer: olha, rapaz, a empresa fechou e foi da noite para o dia. Não, não foi. Não foi. Foi acontecendo. Rapaz, fulano e fulano viviam tão bem. De repente se separaram, ninguém esperava. Quem estava perto não esperava. Mas os dois sabem. Os dois sabem que foi acontecendo. É o ato de dormir, irmãos. O ato letárgico da sonolência vai acontecendo. Não somatório, tá? Não somatório. Você já viu alguém que diz assim: rapaz, fulano era tão firme na fé? Você conhece fulano? Era uma pessoa que tinha uma fé que todo mundo admirava. De repente, essa pessoa se perdeu espiritualmente. Não, não foi de repente. O ato de sonolência, irmãos, é uma condição de um ciclo gradativo. Os discípulos de Jesus, quando deixaram Jesus ir orando e ficaram ali, quando Jesus saiu, eles já fizeram isso aqui, ó. Eles seguraram o sono. Eles lutaram contra aquele espírito de sonolência que estava tentando abraçá-los. Eles lutaram. Tenha certeza disso, eles lutaram. Eles se mantiveram firmes por um tempo. Eles conseguiram segurar a pressão por um tempo. Que é o que acontece, irmãos, com os relacionamentos, é o que acontece com a nossa fé. Você entende porque na orientação da Santa Ceia, que faz referência a essa reunião, antes do Getsemane, o apóstolo Paulo, ele diz assim: que recebi do Senhor o que também vos ensinei, Senhor Jesus, na noite que foi traído, nesse cenário aqui do jardim, tá? Tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, façam isso sempre em memória de mim. Semelhantemente, após a ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isso sempre em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem deste pão, beberem deste cálice,
vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma deste pão e beba deste cálice. Pois quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Aí agora vem o alerta de Paulo, né? Qual é o alerta? Por causa disso. Por causa disso o quê, pastor? De participar desse momento sem fazer esse autoexame, sem fazer essa autoanálise, sem olhar para dentro de si e perceber, meu Deus, está tudo bem para eu participar desse momento tão santo e sublime? Por causa disso, há entre vocês, aí o apóstolo Paulo fala sobre 3 condições, né? Emocionais e espirituais, tá, gente? Ele diz, por causa disso, há entre vocês muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem. Em outra versão da Bíblia diz, já morreram. É interessante que quando a gente vai buscar a palavra no original, que foi usada para dormir, os significados que vêm exatamente dá a noção de morte. Mas sabe o que é interessante? O verbo do jeito que está, ele traz o entendimento desse dormir de alguém que passivamente, olhe para mim, alguém que passivamente, o que é passivo? É quando você aceita, é quando você não cria resistência. É o Daniel já ouvindo ali 3 palavrinhas, hora de dormir, eu vou colocando ele na cama e ele vai se entregando. A palavra aí, aqueles que estão dormindo, citado por Paulo, a condição da palavra no original grego é alguém que passivamente aceitou ser colocado para dormir, e aceitou. É o que acontece espiritual, emocionalmente, com muitas pessoas. Alguns foram aceitando o relacionamento e entrando num estado letárgico. Mas eu lutei. Mas foi a sonolência que foi vencendo. Assim como os apóstolos lutaram, mas a sonolência venceu. E o alerta do apóstolo Paulo sobre esse autoexame, irmãos, por isso que essa é a palavra da primeira ceia de 2026, porque tem muita estrada para a gente caminhar esse ano. A gente ainda vai participar, depois dessa aqui, mais de 11 ceias dessas, momentos como esse, onde o Senhor recorrentemente vai estar lembrando a gente, olha, examine-se a si mesmo. Você entende por que Ele pede para a gente repetir e fazer isso até que Ele volte? Porque a nossa tendência natural é de ir baixando a guarda, baixando a guarda, baixando a guarda. Quando a gente está sonolento, a gente baixa a guarda, a gente perde os reflexos, a gente se descuida. Você está sendo fiel no seu casamento? Estou sim, estou com a guarda levantada, não deixo ninguém me aproximar, não quero gracejo, não quero conversa, estou com a guarda levantada. Você está cuidando das suas finanças? Sim, estou com a guarda levantada. Está cuidando da empresa? Estou cuidando. Está cuidando da sua fé? Sim, estou lendo a palavra, estou jejuando, estou orando, mas entenda, é o tempo que nos leva a esse estado de letargia. E a conversa de Deus com a gente nessa manhã, Santa Ceia 2026, a primeira, é nos convidando para retornar a esse lugar de alerta, porque foi isso que Jesus disse, irmãos, com os seus discípulos, principalmente para Simão. Simão, vigie, porque na verdade o espírito ele está pronto, mas a carne ela é suscetível a esse estágio de letargia. Aí tem que repetir, Já viu alguém que está vivendo um casamento há algum tempo de caminhar dos dois juntos? Pode ter certeza que muita coisa foi repetida, mesmo sem você gostar. Eu já vem de novo com esse assunto, para manter estado de alerta o tempo todo, senão é colocado passivamente, como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, 23. Por causa disso, tem muita gente dormindo. Eu quero encerrar essa minha palavra. Sabe por que Sansão perdeu a força? Tem gente que acha que Sansão perdeu a força, gente, só porque cortaram o cabelo dele, né? Vocês lembram que o anjo aparece para o pai e a mãe dele, né? Na verdade aparece para o pai, diz para ele a revelação, diz para ele sobre quem seria o filho dele.
Tem gente que foca só no cabelo, né? Só que ele recebeu algumas instruções. Algumas instruções. E ele tinha que cumprir, olha aqui para mim, compromissos com uma aliança que não tinha relação apenas só com o cabelo. Primeiro, o anjo disse: ele será nazireu. E o nazireu tinha que ser separado. Não podia beber nenhuma bebida fermentada. Nenhuma. Zero. Não podia tocar em nada impuro, por exemplo, tocar em algo morto. Ele não podia tocar no animal morto. O anjo orientou isso. E terceiro, não podia passar navalha no seu cabelo. Sansão tinha muito cabelo, né? Diferente do pastor. Mas no céu eu vou ter muito cabelo, em nome de Jesus. Porque tudo isso vai se fazer novo, né? Quando eu nasci eu tinha, minha mãe disse que eu era demais. Sansão tinha muito e não podia cortar, não podia passar navalha no cabelo dele. Só que ele focou só nisso. É interessante, né? Quando a gente recebe uma ordenança, a gente se cerca de sinais de alerta cuidando de tudo. O tempo vai passando e a gente vai cansando e a gente às vezes só vai focando naquilo que nos interessa. Você entende por que muitas pessoas perdem o casamento? Mas eu nunca traí ela, eu nunca traí ele. Só que você já vai faltando sobre outras coisas faz tempo. A palavra diz que um dia Sansão ia encontrar com uma mulher que não era de Israel, era da terra dos filisteus. No caminho ele encontrou um leão. Aí ele matou o leão e deixou lá a carcaça do leão. Quando ele volta, dias depois, só estava só a carcaça, né? As abelhas tinham vindo e feito mel dentro da carcaça do leão. E ele foi lá e comeu o mel. Ele não podia tocar naquilo. Mas ele estava focado no cabelo. Ele estava focado no cabelo. Aí a palavra diz que ele se casou com aquela mulher e participou das festas dos filisteus. Os irmãos acham que ele não deve ter provado bebida fermentada? Quando ele escolheu aquela mulher que o pai e a mãe disseram para ele: filho, tem tanta jovem aqui em Israel, tantas jovens aqui em Judá. O que é que ele disse? Eu quero aquela porque ela agrada aos meus olhos. Eu quero aquela porque ela agrada aos meus olhos. Acendeu o sinal de alerta, né? Pã! Não era o que agradava os olhos do Senhor, era o que agradava os olhos dele. Isso é um perigo. Aí vocês conhecem a história, e vai tal, aí ele casa com aquela mulher, depois a mulher é dada a outro, a família da mulher, a casa é queimada viva, uma confusão, gente, vários sinais para Sansão se acordar e nada. Até que ele encontra com Dalila. Lembra de Dalila? Dalila tinha sido contratada, presta atenção, contratada pelos príncipes filisteus, tinham prometido para ela uma grande quantidade de prata, se ela conseguisse descobrir o segredo de Sansão. E ela topou, se vendeu e ela iria vender Sansão. Aí Sansão está ali naquela relação com ela, e ela perguntando de tempo em tempo: e aí, qual é o segredo da sua força? E ele inventou um monte de mentira, gente. O segredo da minha força é que não pode fazer trança no meu cabelo. Ela fez 7 tranças. Nada, ele não perdeu a força. O segredo da minha força é que se me amarrar com cordas novas, que nunca foram usadas, eu vou perder minha força. Nada. O segredo da minha força é que se fizer trança no meu cabelo, colocar umas cordinhas lá, eu vou perder a força. Nada. Até um dia que ela disse para ele: olha, você não me ama, você não me quer bem, se você me quisesse bem, você não guardava segredos e tal. Eu acho muito interessante, Juízes capítulo 16, antes do versículo 19, a Bíblia diz assim que ela foi o cansando, até ele ficar sem forças. Já foi vencido? Ei, você, já foi vencida pelo cansaço e dormiu? Já? Foi o que aconteceu com os discípulos. Por que Jesus os encontrou dormindo? Eles foram vencidos pelo cansaço. Para a gente encerrar, eu quero ler esses 2 versículos com você, para a gente ver o momento da queda, no momento que foi para o Instagram, tá, gente? O momento que foi para o Facebook. Esse foi o momento que foi para o Facebook, para o Instagram. Mas a queda já estava acontecendo lá atrás. Esse é o momento em que se tornou público, que é o que acontece, né, gente? Quando vem para a mídia, esse é o momento que todo mundo fica sabendo. Mas a queda já está acontecendo. Juízes, capítulo 16. É a última leitura que a gente vai fazer antes de cear. Juízes, capítulo 16. Versículo 18. 19 e 20.
Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata. Qual prata? A prata que ela tinha vendido Sansão. Ela vendeu a cabeça dele, né? Aliás, vendeu o cabelo dele. Versículo 19: fazendo-o dormir no seu colo. Sansão não caiu de sono, tá, gente? Ele foi dormindo no colo dela. Possivelmente ela fazendo carinho nos cabelos dele, hein? Possivelmente, porque a palavra diz que ele foi fazendo-o dormir. Tem o entendimento, né, de algo que está acontecendo de forma dinâmica. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Vou resolver como as outras vezes. A gente já teve uma conversa como essa aqui e o casamento não acabou. A gente já resolveu uma situação de urgência aqui na empresa e a gente conseguiu dar um jeito. Ela já me perdoou de outras vezes que eu aprontei e está tudo bem hoje. Eu já dei uma ida naquele lugar ali e voltei, estou aqui, graças a Deus, não me desviei. Foi o que Sansão pensou. Mas ele já vinha dormindo há tempo. Então, quando ele tenta usar sua força, não tem mais. Então agora ele é subjugado. Por isso que Jesus termina a sua fala dizendo para os discípulos: vigiem e orem. Vigiem e orem. Esse é um dos versículos da Bíblia, irmãos, mais erroneamente citado. A maioria cita esse versículo assim: a palavra diz que a gente tem que orar e vigiar. Não, a palavra não diz que a gente tem que orar e vigiar. Em nenhuma parte da Bíblia esse versículo está assim. Em nenhuma, pode procurar. Orar e vigiar? Não. A palavra manda a gente vigiar e depois orar. Porque a vigilância até nos poupa de determinadas orações. Eu sempre digo isso, a vigilância até nos poupa de determinadas orações. Amanhã desse domingo é um convite do Senhor a nós. Eu não sei se você está vivendo exatamente agora um estado letárgico, de cansaço, até cansaço emocional, tá? Irmãos, cansaço emocional é um prenúncio para uma grande tragédia emocional, sentimental e espiritual. Cansaço. E eu quero orar nessa manhã, antes da gente cear, por você que está se sentindo cansado. Cansado dentro de uma relação, cansado de ter de falar do mesmo assunto, cansado profissionalmente. Cuidado, cuidado. Sabe, você que está se sentindo extenuado, extenuada na tua profissão, foi para isso que Deus criou o sábado, sabia? Deus não criou o sábado para a gente servir o sábado, mas para o sábado nos servir. E Ele sabe que a gente é teimoso, tá? Ele sabe que eu e você, nós somos muito teimosos. Se Ele não determinar, a gente não para, a gente não descansa. Por isso que Ele diz, olha, é um estatuto: descansem. Descansem, dê pausa. Foi por isso que Davi caiu, né? Porque estava extenuado, era tanta coisa acontecendo. Cansaço. Vamos cuidar do nosso cansaço de alma nessa manhã, assim mesmo como você está. Se você ainda não recebeu o kit de Santa Ceia, você pode levantar aí no seu lugar a sua mão e alguém vai chegar em você. Alguém vai te encontrar e te entregar. Segure na sua mão o corpo e o sangue do Senhor. Ore aí no seu lugar.
Antes de cearmos, ore aí no seu lugar. Converse com o Senhor. Fale do seu cansaço. Se você está com a alma ferida por causa desse cansaço, fale para o Senhor. Antes que uma tragédia aconteça, fale com o Senhor. O Senhor está te protegendo. Eu oro, meu Deus, nessa manhã por pessoas que estão cansadas na alma. Inclusive o inimigo tem trazido sugestões estranhas. Eu repreendo isso no nome de Jesus. Toda sugestão que tem chegado a partir de cansaço na alma, na mente. Pessoas que estão lutando, meu Deus, constantemente com pensamentos intrusivos e estranhos. Traga descanso. A tua palavra diz que esse foi o convite do Senhor Jesus para todos que estavam cansados e sobrecarregados. O convite dele é chamando para um alívio. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O Senhor está te chamando a esse lugar de leveza, esse lugar suave que é a presença de Deus. O Senhor está te chamando para esse lugar de acolhimento. No nome de Jesus, traga alívio, meu Deus, sobre toda a alma cansada. Eu oro nessa manhã por pessoas que estão se sentindo pressionadas, pessoas que parece que a alma está sendo comprimida. Eu oro no nome de Jesus, porque isso, meu Deus, pode gerar um estágio de cansaço tal, onde essa pessoa caia no sono, quando se desperte, perdeu tudo. Perdeu o propósito, perdeu a bênção, perdeu a família, perdeu o casamento, perdeu a fé. No nome de Jesus, isso não irá acontecer, porque o Senhor está nos restaurando nessa manhã. Estamos, meu Deus, sentados à mesa da restauração. 2026 está começando e tem muita estrada para a gente caminhar, e a gente precisa estar renovado. Nós nos renovamos na tua presença nessa manhã. Somos restaurados por ti, meu Deus, completamente restaurados, no nome de Jesus. Eu consagro a ti neste momento o pão, meu Deus, que simboliza o teu corpo, o vinho que simboliza o teu sangue. Faço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém e amém. Segure na sua mão o corpo de Cristo, levante-o e faça um pedido especial ao Senhor. Se você puder, fique em pé no seu lugar. Levante-se aí no seu lugar, levante na sua mão o corpo de Cristo. E aí, com a tua fé, do teu jeito de orar, não procure oração bonita não, tá? Oração bonita é aquela que o nosso coração se alinha com o céu, se comunica com Deus, se entende com o Espírito Santo. Então procure palavras fáceis e amplie essa comunicação. Fale com Ele, agradeça, e mais que isso, peça um milagre ao Senhor. Faça um pedido especial ao Senhor. Segurando o corpo de Cristo, faça um pedido especial ao Senhor. Entre em frequência com o céu. Peça perdão pelos seus pecados. Esse é o momento de pedir perdão. O examinar-se a si mesmo e assim comer do pão e beber do cálice, é isso, é pedir perdão. Peça perdão. Não adie Santa Ceia, tá? Ah, pastor, não tem algo bom e eu quero primeiro me acertar. Não, você se acerta agora. O sangue de Cristo nos perdoa e purifica-nos de todo pecado. É agora. Renove a sua aliança com o Senhor. Se tem alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus, você quer aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador, você pode sair do seu lugar e nós vamos orar agora por você.
Você que quer entregar sua vida para Jesus. Em qualquer momento, daqui para frente, tá? Você pode sair do seu lugar e vir aqui na frente, a gente vai fazer essa oração de confissão. É assim, pastor? É assim mesmo. Se tem alguém que quer entregar a vida para Jesus, é agora que Ele está te chamando de braços abertos. E você que deseja renovar a sua aliança com o Senhor, aí mesmo onde você está, faça isso. Renove a sua aliança com o Senhor. Peça perdão pelos seus pecados. Se reconcilie com o Senhor. Amém. Amém. Obrigado, meu Deus, pelo presente maravilhoso que o Senhor nos deu. Jesus Cristo. Nós o recebemos no nosso coração. O aceitamos como nosso único e suficiente Salvador. Amém. Comamos o corpo de Cristo. Você que comeu do pão, agora você pode tomar o cálice do Senhor. Faça isso aí no seu lugar, com alegria, com singeleza de coração, com gratidão e júbilo. Faça isso, celebrando na presença do Senhor. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Apenas se você puder. Se você não puder, você pode continuar em pé ou pode se sentar. Mas se você puder, se ajoelhe aí no seu lugar. Em nome de Jesus. Se prostre diante da cruz de Cristo. Nos prostramos diante de Ti, Jesus. Reconhecendo o Teu senhorio sobre as nossas vidas. Nós somos os Teus servos. O Senhor tem o comando. O Senhor tem sobre a nossa vida o comando e o controle. Nós declaramos que somos totalmente dependentes do Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Fomos salvos e redimidos pelo sangue de Cristo. A tua graça nos alcançou. Somos salvos em Cristo Jesus, porque a graça redentora nos alcançou. Nos prostramos diante da tua cruz, reconhecemos os nossos pecados, nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos os nossos pecados diante do Senhor. Oh, e somos restaurados, regenerados, redimidos em Cristo Jesus. Oh, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Muito obrigado. Somos restaurados em Ti, redimidos por Teu sangue. Ah, meu Deus, nos deu livre acesso. O véu se rasgou. Oh, nós Te agradecemos e Te louvamos. Fomos completamente redimidos. Não precisamos mais, meu Deus, que alguém crie fontes. O Senhor Jesus já criou, já nos religou, Pai. E essa é a verdadeira religião. A religião, meu Deus, que não depende do ser humano, só depende de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.
O véu se rasgou. O Senhor nos trouxe livre acesso ao Pai. Nós estamos firmes em Cristo Jesus e te agradecemos, meu Deus. Obrigado pela salvação. Obrigado pela redenção das nossas vidas. Obrigado, meu Deus, pelo sacrifício de Jesus. Obrigado por esse renovo. Obrigado porque eu sei que essa é a manhã de despertar. Essa é a manhã de despertar. Essa é a manhã de despertar. O Senhor está nos despertando, meu Deus. Não estaremos letárgicos nem sonolentos. Estamos sim prontos para a colheita. Prontos para a colheita. Não estamos dormindo, não estamos sonolentos. Estamos prontos. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Levante-se no seu lugar. Levante-se no seu lugar. É manhã de despertar. Levante-se no seu lugar. Levante as suas mãos. O Senhor te levanta. O Senhor te ergue. O Senhor te levanta. O Senhor te ergue. Esteja de pé no teu lugar. Oh, aleluia. E quando tudo se acabar. Obrigado, meu Deus. Se acabar, Eu estarei seguro. estarei seguro, pois sei me amas, pois sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, a sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Diga isso mais uma vez. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, a sua glória o céu encheu. Nada. Nada irá me separar. Aplauda ao Senhor bem forte. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. O Senhor está te despertando. Abençoe quem está perto de você. Diga para essa pessoa: o Senhor está te despertando. Oh, desperta tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e o Senhor resplandecerá. Levanta-te de entre os mortos. Amém. Graças a Deus. Desperta tu que dormes. Amém. Amém. Diga para a pessoa do seu lado: o Senhor está te despertando. O Senhor está te despertando. Amém. 2026 está só começando. A gente precisa vencer qualquer sonolência no nome de Jesus. Amém. Vamos para casa debaixo da bênção do Senhor. Vamos para casa debaixo dessa promessa. Desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos. Olha que coisa, né? A palavra diz que o Senhor nos levanta no lugar onde está todo mundo até morto. É assim que o Senhor nos restaura. Amém? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe você que está aqui nessa manhã. Deus abençoe você que faz parte do ministério. Deus abençoe toda a membresia da nossa igreja. Que a gente tenha um ano muito abençoado e de colheita no nome de Jesus. Amém? Vamos para casa debaixo da bênção do Senhor. Levante suas mãos. Obrigado, meu Deus, te agradecemos. Obrigado por essa manhã, por esse presente. Obrigado pela tua graça. Obrigado pelo teu favor. Obrigado porque no Senhor somos curados. O Senhor nos desperta. O Senhor nos levanta e por isso estamos de pé. Por isso estamos de pé, porque é o Senhor quem tem nos sustentado. Obrigado por essa manhã tão especial. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito.
Obrigado por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Te agradeço, Pai. Leva o teu povo em paz. Dá uma semana incrível, abençoada. Uma semana cheia da graça, cheia do Espírito Santo. Que o Senhor continue abrindo as portas para o teu povo. No nome de Jesus, nós te louvamos por isso. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Aplauda ao Senhor bem forte. Deus abençoe. Uma semana muito abençoada a todos.